Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estaremos na aula de hoje dando seguimento ao tema abordado na aula anterior, no que se refere ao capítulo 1 da nossa apostila, que tem como tema central a atenção básica à saúde. Eu espero que vocês tenham feito uma leitura prévia do nosso material, ainda que sucinta, para que o assunto de hoje não seja algo tão novo para vocês já estejam familiarizados com o mesmo e consigam fazer uma assimilação melhor do que estaremos trabalhando. Bom, nós vamos seguir aqui com o que refere-se ao capítulo 1 da nossa apostila. O tema de hoje é determinantes sociais de saúde. É uma temática muito interessante, eu espero que vocês gostem, que seja proveitoso o encontro de hoje e que instiguem vocês a pesquisarem um pouco mais, talvez a estarem aí produzindo materiais científicos para que continuem fomentando mais esse tema, né? Desde tempos antigos, já sabe-se que a organização social, ela interfere diretamente na saúde de um grupo populacional. Porém, apenas em tempos recentes começou-se a discutir quais seriam as interrelações, a interferência dessa organização em relação à saúde do indivíduo. E é justamente por ser uma temática nova, por ser um assunto que está sendo ainda muito polemizado, muito abordado em meio científico, ainda não existe um conceito unânime. Existe sim várias teorias que trazem uma definição para o que seriam esses determinantes de saúde, porém não existe ainda um consenso unânime. Nessa vertente, nós estaremos aqui na aula de hoje abordando as principais teorias no que referem-se a essa temática e trazendo, portanto, aqueles consensos que são mais bem aceitos no mundo científico. Para estarmos iniciando a abordagem dessas teorias, é interessante mencionar o que a Organização Mundial de Saúde traz sobre os determinantes sociais. Ela refere que esses são, basicamente, a questão social a qual o indivíduo ou pessoa ele está exposto no que ele vive ou no meio em que ele trabalha. Buscando trazer detalhadamente o que seria esse meio social, temos algumas outras teorias. Aqui nós estaremos mencionando a teoria que foi mencionada pela Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde, a qual visa justamente trazer uma separação, um detalhamento do que seriam esses determinantes sociais. Aqui nós temos, então, o fator psicológico, os fatores éticos raciais, econômicos, sociais, culturais e comportamentais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um desses fatores aí mencionados, eles interferem no processo de saúde e doença da população. Eles, então, são capazes de causar, sim, o adoecimento. Aqui nós temos uma outra teoria que ela tem sido base de muitos outros estudos, não só relacionados aos determinantes sociais de maneira geral, mas também focando especificamente em um desses determinantes, né, que seria, no caso, a estratificação social como resultado de doenças em meios da comunidade em geral. Essa teoria, ela traz uma abordagem bem interessante, ela também traz a discriminação do que seriam esses fatores sociais, porém ela usa um esquema de camadas. Ela traz aqui fatores individuais e que não podem ser alterados pelo indivíduo como tema central. No caso, temos como idade, sexo, fatores hereditários, questões as quais o indivíduo ele não consegue alterar, porém interferem diretamente no que seria a questão de saúde desse indivíduo. Relacionando a esses fatores centrais, nós temos aqui o desmembramento de outras camadas, né, as quais também intervêm. Temos aqui, logo na segunda camada, o estilo de vida do indivíduo, que é basicamente as escolhas desse indivíduo. Nós podemos aí citar como exemplo a questão da alimentação. Na terceira camada, nós temos as redes sociais e comunitárias, ou seja, o grupo de amigos que esse indivíduo está envolvido. E já é sabido, principalmente, né, cientificamente, que essa inserção social, ela interfere diretamente sobre o estilo de vida desse indivíduo, sobre as escolhas desse indivíduo.
não só o grupo de amigo, como também a influência da mídia e questões assim. Na quarta camada, nós teremos aqui as condições de vida e trabalho dessa pessoa. No caso, envolve questões como essa pessoa tem um emprego fixo, ela está desempregada, como é a questão de moradia dessa pessoa, ela tem acesso a uma água potável, tem água encanada, tem energia, como seriam as condições de vida, como seriam as condições de trabalho dessa pessoa. Na última camada, nós temos aqui as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. É um leque muito maior, né, que está aí sendo abordado, que traz como exemplo as questões de poluição sonora, questões de queimadas, traz também hábitos culturais, como, por exemplo, em algumas regiões, o uso da narguilha, o próprio ato de fumar, que pode também ser visto como um fator cultural, né? E condições sociais. Quando falamos das condições sociais, socioeconômicas, nós estamos falando basicamente da questão econômica do indivíduo. E essa graficação em forma de camadas do determinante de saúde fez com que surgissem mais tarde umas outras teorias que abordam justamente esse aspecto socioeconômico como base do fator de adoecimento. Embora existam diversas teorias que estejam aí convergindo um pouco na realidade sem ter um consenso geral do que seriam os determinantes de saúde, elas ainda assim, mesmo com as suas diferenças, elas convergem para um único fator comum. No caso, todas elas indicam que as iniquidades em saúde, elas não podem ser combatidas sem que as iniquidades sociais também sejam. Frente a essa afirmativa e com base na última teoria elencada, surgiram alguns outros estudos que denotam justamente os resultados da estratificação social sobre a qualidade de vida do indivíduo e, sobretudo, sobre a exposição de riscos ao processo de adoecimento. Essas teorias, elas trazem justamente a ideia de que quanto menor, quanto menos favorecido economicamente for uma população, ela estará mais exposta a fatores de risco ao que diz respeito ao processo de adoecimento. E como ela terá mais contato com esses fatores de risco, ela estará mais exposta, concomitantemente, surgem então mais doenças nessa população. Nós podemos aí citar como exemplo a questões das verminoses, que é uma temática simples, de maneira assim mais abrangente. Algumas verminoses, elas são transmitidas aí pela alimentação, por falta de hábitos higiênicos, e já é comprovado cientificamente que as áreas que são mais afetadas, aí nós temos em questão de dados epidemiológicos, de quantitativo de pessoas diagnosticadas, né, com essas doenças, que são as áreas menos favorecidas, são países menos desenvolvidos, digamos assim. Aqueles que não têm água potável ao seu acesso, que têm condição econômica realmente mais prejudicial. Então, diante desse cenário, já estão sendo elaboradas algumas políticas de enfrentamento, porém sabemos aí que é uma temática ainda que merece muita atenção, vai ser ainda muito discutida e merece ainda novas elaborações, novas estratégias de enfrentamento. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração tentando transmitir a diferença de contexto entre uma pessoa que é socioeconomicamente estável e uma pessoa que já não tem essa parte econômica tão estabilizada. Aqui nós temos questões como os fatores nutricionais, por exemplo, se a pessoa ela não tem todos os nutrientes, eletrólitos que ela precisa para um bom desenvolvimento, ela vai estar mais susceptível ao processo de adoecimento. Temos aqui até mesmo a questão de vestimenta, a questão de acesso às oportunidades de trabalho, de estudo, que são diferentes para esses dois públicos, as dificuldades são diferentes. Temos a questão educacional aí como foco. Enfim, essa imagem vai trazer uma reflexão para vocês do que seriam essas dificuldades, trazendo aí uma questão de uma imagem mental, né, mais abrangente do que tange essa temática. Aqui vocês têm a sugestão de algumas literaturas que vão trazer justamente as indagações desses autores, né, que trazem essas novas teorias, né, no que remetem a isso.
lá dentro da apostila de vocês. Bom, como já dito, mediante tudo o que foi abordado, atualmente dispomos de diversas intervenções e estudos para operações futuras. Ou seja, já existem estudos, estratégias, intervenções nesse sentido, né, para que tentem reduzir essas diferenças, essa estratificação social, melhorando aí o acesso à saúde, a questão da educação e tudo mais. Elas têm como foco principal, no caso, esses itens que foram elencados aqui para vocês, como habitações insalubres, trabalho em ambientes pouco seguros e exposição a deficiências nutricionais. Então, esses são os temas centrais das políticas atualmente desenvolvidas e que ainda estão em estudos, né, para que sejam futuramente implementadas. Frente a essa temática, é indispensável estarmos citando aí a importância da equipe de atenção básica, justamente porque a figura de atenção e saúde que está mais próxima dessa população e que tem justamente essa responsabilidade de identificação de fatores de risco, de vulnerabilidade e de enfrentamento a essas situações. Considerando tudo isso que eu mencionei, nada melhor do que citarmos aí um profissional que merece destaque, né, até pelo curso que estamos abordando, que é o agente comunitário de saúde. Por que ele merece destaque no que tange a isso? Esse é o profissional que ele está diretamente inserido no convívio social, ele está ali no seio dessa comunidade, considerando que ele é morador, sobretudo, desse território de abrangência, então existe uma relação de vínculo social, né, estabelecido já com essas pessoas, o que facilita aí a aceitação desse indivíduo, principalmente no que tange às visitas domiciliares, e também o que tange a uma questão de diálogo, de troca de informações. Esse profissional ele vai ser mais bem aceito no que se refere a essas questões, ou seja, ele vai ter um espaço maior que proporcione ali as trocas de informações, uma orientação sobre como tratar uma água, sobre como preparar determinado alimento, sobre como cuidar do seu quintal, e assim está enfrentando situações de risco, favorecendo o processo de saúde dessa população, favorecendo justamente o que trazemos ali, a questão de prevenções de doenças e combate aos fatores de risco. Bom, eu deixo essa frase para reflexão de vocês. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia após dia. Eu espero que vocês reflexionem não apenas com o tema abordado hoje, mas também sobre essa frase. Agradeço a atenção de vocês até aqui e espero vocês no nosso próximo encontro. Sugiro que façam uma leitura prévia da nossa apostila e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!